Revelado. A incrível vingança de uma avó que descobriu a traição do marido fingindo paralisia. Dona Zélia, uma avó amorosa de 70 anos, era conhecida em todo o pequeno município de Minas Gerais. Suas tardes eram preenchidas com linha e agulha, tecendo crochê, enquanto seus netos a cercavam, ansiosos para ouvir suas histórias repletas de magia e sabedoria. O calor familiar abraçava sua casa, mas um dia, como um raio em um céu azul, a vida de Dona Zélia desmoronou. A descoberta de que seu Joaquim, seu marido querido por tantas décadas, a traía com uma mulher meia-idade, roubou seu sorriso e a encheu de dor. O coração dela disparou, a respiração ficou irregular e, em meio a tudo isso, uma chacoalhada interna surgiu. Ela não se deixaria abater. Não após tudo o que construíra. Após passar dias sombriamente refletindo sobre a traição, um plano engenhoso brotou em sua mente. A ideia de fingir uma paralisia temporária parecia absurdamente doce e, ao mesmo tempo, uma forma de reverter o jogo. Os olhos de Dona Zélia brilharam com determinação, como se a esperança de um novo capítulo estivesse começando. Um belo dia, em frente à neta Maria, a filha que sempre quis ajudar o pai, Dona Zélia desabou no sofá, inerte, como se o mundo tivesse perdido sentido. O pânico tomou conta da casa. Maria, devastada, correu para o telefone enquanto vizinhos se aglomeravam na porta. Preocupados. Medida que a farsa se espalhou pela vizinhança, o apoio surgia como um calor reconfortante. Dona Zélia viu o desespero no olhar de Joaquim, que, em sua impotência, trazia flores e promessas vazias. Mas a avó sabia que cada gesto dele era fruto da culpa, e não de um amor genuíno. A cidade unida em torno de sua saúde abalada apenas aumentava o peso sobre os ombros de seu Joaquim. No fundo, ela ria por dentro. Quando as conversas ao redor da mesa tomavam lugar e Maria questionava seu pai sobre sua lealdade, Dona Zélia absorvia tudo como uma esponja, planejando o momento certo para soltar a bomba. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram, tornando-se semanas, e Dona Zélia notou mudanças no ambiente familiar. Maria olhava com preocupação e amor, e, por um lado, isso aquecia, por outro, machucava. O que fazer com o amor que ainda sentia por Joaquim? As lembranças dos sorrisos trocados, dos segredos, rugas compartilhadas. Estaria disposta a lutar por um amor que parecia tão distante? Era o dilema que sua alma tocava enquanto o coração pulsava rápido. Quando o momento do confronto se aproximava, uma nuvem de silêncio pairou sobre a sala. A avó encarou seu marido, agora um estranho, e todos à sua volta observavam, com o clima denso e incômodo. O que faria? A necessidade de justiça ou a tentação do perdão? A pergunta que pairava no ar era clara. Como Dona Zélia enfrentaria a verdade? Dona Zélia respirou fundo, sentindo o peso da sala em seus ombros. Joaquim, à sua frente, olhava-a com olhos cheios de arrependimento, mas também de uma certa insegurança. Já havia se passado tempo demais desde que haviam compartilhado um olhar carregado de amor. Agora, a avó se sentia num palco, cada espectador esperando seu próximo movimento. Ela continuou paralisada, como se a expressão de dor no rosto do marido a intoxicava com uma mistura de raiva e desconcerto. Você se importou com isso, Joaquim? A voz dela soou como um eco distante. O murmúrio dos vizinhos no quintal chegava até eles, mas dentro de casa, um silêncio tenso dominava. A reação dele foi instantânea. Zélia, meu amor, eu errei. Não sei como pude fazer isso, nunca quis te machucar, ele disse, a voz embargada, como se cada palavra fosse um esforço. Mas as palavras não eram o suficiente. No fundo, Dona Zélia sabia que as promessas escorregadias eram como sabão nas mãos. Ela queria respostas, não desculpas. Seu coração disparou enquanto lembranças invadiam sua mente. A primeira dança deles, as gargalhadas compartilhadas nas tardes ensolaradas, os filhos sendo criados com amor. Mas, ao mesmo tempo, a traição era uma faca que cortava profundo e doía. Você se esqueceu de tudo isso, Joaquim? Questionou, finalmente rompendo o silêncio. Maria, que assistia como uma espectadora angustiada, percebeu a intensidade do momento. Pai, eu vi o que você fez. Como pode fazer isso com a mamãe? Suas palavras eram como flechas, atingindo o coração do avô, que começou a gaguejar, sem saber o que dizer.
As lágrimas na sua filha eram um lembrete brutal do caos que ele causará. Dona Zélia se permitiu um pequeno sorriso interno. Era reconfortante ver que, mesmo em meio à queda do mundo, Maria estava do seu lado. Como ela sempre desejou. Aquela era a nova força dela. A avó sabia que nunca poderia mais olhar para Joaquim da mesma maneira. Ele havia quebrado a confiança que, por tanto tempo, sustentou o amor entre eles. Um plano formava-se na mente de Dona Zélia como novas possibilidades se descortinavam diante dela. E se fosse hora de mudar não apenas a dinâmica da relação, mas a própria vida? O que mais ela poderia fazer além de pagar com a mesma moeda? Por que não transformá-lo em um refém de suas próprias mentiras? Joaquim, sinto muito, mas eu não sou mais a mulher que você conhecia. Eu deserve algo melhor. As palavras saíram firmes, mas uma pequena parte dela hesitava. Será que realmente estava pronta para se afastar de um amor que batalhou para manter? Joaquim, agora desnorteado, parecia perceber os riscos. Por favor, Zélia, não faça isso. Me dê outra chance. Ele se aproximou, mas Dona Zélia recuou, erguendo a mão como um aviso. A raiva fervia em suas veias, mas havia também um subjacente sentimento de compaixão emergente, o eco da mulher que sempre amara. Enquanto o clima na sala se tornava ainda mais insuportável, a avó finalmente decidiu. Vou me levantar uma última vez, Joaquim. Você ainda me ama? Se sim, me prove isso. Mas o que aconteceria quando ele descobrisse o verdadeiro motivo por trás de sua farsa? A verdade estava prestes a emergir e Dona Zélia sentia que o jogo mal havia começado. A conexão deles, agora dilacerada, encorajava novas revelações e surpreendentes reviravoltas. Como ela romperia a teia da ilusão que criará? O momento da verdade chegará, e tudo parecia uma questão de tempo. O silêncio na sala parecia trincar sob a tensão palpável. Dona Zélia sentiu as palavras flutuando em sua mente como pássaros em uma tempestade, penando por um lugar seguro para pousar. A ideia de vingança se misturava com a dor, e ela se perguntava se sua alma ainda poderia suportar mais esse peso. Provar meu amor, Joaquim repetiu, a voz tremendo em um tom quase suplicante. Ele parecia perdido, sem saber o que fazer com a angústia que espreitava. Zélia o observava, tentando recordar-se do homem que fora o homem que a fez acreditar em promessas eternas. Mas ali estava ele, uma sombra do passado, e uma nova Zélia se levantava em seu lugar. A avó jogou os cabelos para trás, tomando coragem. As lágrimas nos olhos de Maria a ancoraram em sua decisão. Por anos, eu fui a mulher que guardou nossos segredos, Joaquim. Fui sua companheira, sua amiga, mas agora chegou a hora de eu cuidar de mim. Joaquim engoliu em seco, um misto de confusão e medo tomou conta do seu rosto. Zélia, esperei uma vida inteira por você. Um erro não pode apagar tudo o que construímos juntos. A súplica dele era sincera, mas já enfraquecida pelo peso da traição. A esperança de perdão não iluminava mais o caminho que Dona Zélia havia decidido trilhar. Novos planos tomavam forma, o desejo de recuperar sua dignidade e força se tornava mais ardente a cada instante. A verdade é que nossa história não se resume só a nós dois. Ela começou, o tom firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Você não é o único que errou. E eu também não sou a única que precisa de mudanças. Maria, que escutava de longe, começou a se aproximar e a encorajar a mãe. Vai em frente, mamãe. O Senhor não merece o seu amor. Ele fez escolhas. Agora é sua vez. A determinação da filha dava um impulso inesperado a Dona Zélia. Com um aceno de cabeça, a avó sabia que tinha o apoio necessário para seguir adiante. Sobre a sua traição, Joaquim, vou fazer algo que talvez te surpreenda, disse ela, respirando profundamente. Eu vou pedir a você que me entregue tudo o que é meu, todos os direitos, e vai servir como garantia de que você está realmente arrependido. Preciso saber que está disposto a perder tudo para ter uma nova chance. Uma nova chance não para nós, mas para você. Ele a encarou perplexo. Como assim? Zélia, você não pode estar falando sério. O pânico tomou conta de sua voz, e Dona Zélia percebeu que o impacto de suas palavras começava a fazer efeito. Estou sim. Se você me ama, você fará isso. E se não, quem sabe pode ser a sua oportunidade de saber o que significa realmente perder. Naqueles momentos, nos olhos de Joaquim, um lampejo de compreensão surgiu. Ele estava prestes a perder não apenas a esposa, mas toda a estrutura de sua vida construída sobre a desonestidade. A avó sentia a adrenalina correndo, como se finalmente seu coração estivesse batendo por uma causa maior. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir.
O que ela não poderia prever era a visita inesperada que chegaria no dia seguinte, trazendo um segredo do passado distante que mudaria tudo de uma vez por todas. O sol mal havia despontado no horizonte quando Dona Zélia recebeu a visita. Ela estava na cozinha, cercada pelo aroma do café fresco e o barulho suave das panelas, quando ouviu uma batida na porta. Um frio na barriga a invadiu. Maria estava na sala, arrumando algumas coisas e não ouviu. Com um passo hesitante, Zélia dirigiu-se à porta, perguntando a si mesma quem poderia ser tão cedo. Ao abrir, encontrou uma mulher seminua. O olhar dela estava cansado, mas havia uma centelha de determinação. Zélia reconheceu imediatamente. Era Ângela, a amante de Joaquim. O coração dela disparou, uma tempestade de emoções a envolveu. Oi, Dona Zélia, a jovem começou, hesitante. Eu sei que a senhora deve estar surpresa. Surpresa é pouco, Zélia respondeu, tentando controlar a voz que vacilava entre a raiva e a curiosidade. O que você quer aqui? Eu preciso falar com você. É sobre Joaquim. Ângela se adiantou, a voz trêmula. Eu sei que você sabe da nossa história. E quero ser sincera com você. Não vim aqui para brigar. Quero que você saiba a verdade. Dona Zélia cruzou os braços, esperando um desfecho que não parecia agradável. A avó sentiu que a verdade poderia ser a última coisa de que precisava, mas a curiosidade também a consumia. E qual verdade seria essa, Ângela? A jovem entrou, já sem conseguir mais se conter. Ele não é o homem que você pensa que é. As coisas que ele disse para mim, sobre você, eram mentiras. Ele nunca teve a intenção de deixar de lado o que vocês construíram. Eu só fui um desvio. Ele te ama. As palavras de Ângela se assemelhavam a facadas. Uma parte de Dona Zélia queria acreditar, mas a dor da traição era fresca demais para ignorar. Amor? Ele me traía, e você sabe disso. Como pode me dizer isso agora? Eu sei que isso parece contraditório, Ângela continuou, quase em lágrimas. Mas é verdade. Eu não queria ser a razão do sofrimento de ninguém. Joaquim me enganou, ele não me ama como ama você. Eu nunca quis isso. Eu só queria um momento de atenção, mas, no fundo, sempre soube que você era verdadeira. O clima ficou pesado enquanto Zélia processava as informações. A raiva que sentia começou a se misturar com um ressentimento perturbador. Por que você está fazendo isso, então? O que quer ganhar com essa conversa? Eu vim me desculpar, disse Ângela, engolindo em seco. E talvez também tentar te ajudar. Eu tenho provas. Joaquim não é quem você pensa. Ele viveu uma vida de mentiras com você e ainda assim voltou para mim. Tem algo que pode mudar tudo isso. Dona Zélia se aproximou, seu coração martelando no peito. Provas? O que você quer dizer com isso? A mulher hesitou. Eu tenho mensagens. Conversas que você precisa ver para entender o jogo. Ele não se importa com o que sente por você, mas sim com o que pode perder. E, se você quiser, posso mostrar o que ele disse, o que realmente pensa sobre tudo isso. O coração de Zélia batia descompassado. Ela estava em um turbilhão de emoções, mas não podia ignorar a esperança que começava a surgir. E, enquanto Ângela puxava o celular do bolso, Zélia percebeu que a vida dela estava prestes a tomar um rumo inesperado. Mas, como posso confiar em você? Zélia perguntou, sua voz quase um sussurro. Ângela olhou nos olhos dela, buscando sinceridade. Por quê, Dona Zélia? Você merece saber a verdade. Isso poderia te dar a força que você precisa para decidir o que fazer a seguir. E, nesse momento, estava claro que tudo estava prestes a mudar. A avó estava prestes a desvendar um mistério que poderia trazer à tona um novo jogo entre amor, traição e a questão da própria identidade. Afinal, o amor poderia encontrar um novo significado naquele cenário envolto em revelações. O que estava por vir poderia ser libertador ou devastador. E, então, cercada por incertezas, Zélia se preparou para enfrentar a verdade que poderia mudar tudo. Os dedos de Zélia tremiam enquanto Ângela desbloqueava a tela do celular. Cada toque parecia ecoar como um tambor, pulsando em sua cabeça junto com suas emoções. Um misto de raiva, curiosidade e vulnerabilidade construía um nó em seu estômago. Ao fundo, o café ainda quente emanava um aroma que, de repente, parecia distante. Eu espero que você esteja pronta para isso, Ângela murmurou, como se estivesse se preparando para compartilhar uma confissão de peso. Zélia engoliu em seco, a expectativa ressoando entre elas como uma corda prestes a se romper. Com um movimento rápido, Ângela virou a tela para Zélia.
A mensagem estava exposta ali, crua e direta. Palavras que Joaquim havia enviado, repletas de promessas e carinhos secretos. Zélia imediatamente se sentiu como uma intrusa em sua própria vida, descobrindo que deveria ser apenas seu. Ele te chamou de minha doce Zélia aqui, Ângela apontou, com um olhar triste. E logo em seguida fala sobre mim como se eu fosse apenas uma passagem, um erro. Zélia sentiu vontade de chorar, mas, ao mesmo tempo, uma indignação crescente começava a brotar. Como ele pôde fazer isso? Como pôde tratá-las assim? A imagem de Joaquim, que sempre foi seu porto seguro, agora se desfazia como um castelo de cartas. Toda essa história você não merece isso, Ângela continuou, com a voz embargada. Eu queria que você soubesse que não sou essa vilã, mas vi o quanto você se entregou a ele. O quanto ele te desrespeitou. Dona Zélia trincou os dentes, um fogo interno começando a crescer. Ela sentia a necessidade de se proteger, mas, acima de tudo, a necessidade de agir. As mensagens a perturbavam, mas também acendiam uma faísca de determinação. Depois de anos juntos, eu não posso simplesmente aceitar isso. E o que você vai fazer? Perguntou Ângela, hesitante, como se temesse a resposta. Eu quero que ele sinta o que eu sinto agora, Zélia respondeu, a voz firme. Eu vou confrontá-lo. Ele precisa entender o que ele fez, e vou fazer isso de forma que ele não se esqueça. O coração de Zélia batia freneticamente, mas a clareza do que estava por vir começou a se solidificar. O dia estava apenas começando, mas o futuro parecia indistinto, repleto de possíveis reviravoltas. Enquanto olhava para o celular de Ângela, um pensamento cruzou sua mente. Como deixei isso acontecer comigo? Talvez você tenha que intensificar essa conversa, para que não haja dúvidas, Ângela sugeriu. Você tem o poder nas suas mãos agora. As palavras dela, embora aimado, ecoavam como um chamado à ação. Tinha chegado o momento de se levantar, não apenas por si, mas por todas as mulheres que já passavam por esse tipo de traição. A resiliência que sempre esteve dentro dela começava a emergir. Quando Zélia se virou para a porta, o celular de Ângela ainda na mão, uma determinação renovada pulsava em suas veias. A hora de agir era agora. O cheiro do café já não lhe importava. O que importava era a luta pelo seu amor ou o que restava dele. Antes que ela pudesse dar mais um passo, o toque do celular dela interrompeu o silêncio. O nome na tela fez seu coração parar. Joaquim. O que ele teria a dizer? Com a mão tremendo, Zélia decidiu atender. A respiração estava pesada, como se estivesse prestes a saltar de um precipício. Oi, Zélia. Precisamos conversar. A voz dele soou do outro lado, cheia de uma tentação que ela se esforçava para não sucumbir. A batalha havia começado, e a voz se sentia mais viva do que nunca. Mas, enquanto os ecos da conversa reverberavam na mente de Zélia, uma questão permanecia sem resposta. Será que ela realmente estava pronta para ouvir a verdade dele? Zélia respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que corriam como um frenesi em sua mente. Precisamos conversar? A frase dela era uma faca de dois gumes, um convite e um ultimato ao mesmo tempo. O homem por trás da voz continha um universo de segredos e promessas quebradas, e agora o que quer que ele dissesse a deixaria ainda mais dividida. Sobre o quê? Ela respondeu, controlando a tremedeira nas mãos. A frieza nas palavras dela escondia o turbilhão de emoções dançando por dentro. Ela estava pronta para o embate, mas a vida fez sentir um leve tremor de insegurança. Sobre nós. Eu sei que você deve ter ouvido algumas coisas, Joaquim continuou, o tom dele um misto de culpa e estratégia. Eu quero te explicar. Explicar? O que você pode dizer que muda o que eu acabei de ler? A indignação brotou de seu peito, quente e intensa. Você acha que tem justificativa para isso? Que pode continuar como se nada tivesse acontecido? Ela podia sentir seu coração disparar, a adrenalina fazendo cada palavra sair com uma velocidade assustadora. Zélia sentiu algo mudar dentro de si, como se cada frase estivesse quebrando correntes invisíveis que a prendiam a um amor que só existia na sua cabeça. Zélia, eu estava confuso, ele começou, e o tom trágico fazia Zélia querer rir, mas ela se reprimiu. Não era para você saber assim. Eu me arrependo, de verdade. Arrepender-se não muda nada. Você quebrou a confiança que eu tinha em você, ela respondeu, cada palavra saindo como uma lanterna acesa em meio à escuridão. Você se esqueceu de quem eu sou, do que construímos juntos. E olha onde estamos agora. Do outro lado da linha, o silêncio fez-se pesado. Zélia sentiu uma centelha de triunfo ao perceber que Joaquim não tinha palavras para responder. Eu quero que você sinta um pouco do que eu estou sentindo.
Você vai entender a dor que me causou, Zélia disse, reafirmando sua determinação. Vai ser difícil, mas eu não vou me deixar, eu vou cobrar esse preço. A dor não vai te levar a lugar nenhum, Zélia. Ele exclamou, claramente agitado. Você precisa entender que eu cometi um erro, mas ainda te amo. O amor dele não conseguiu alcançar a ferida aberta que ela sentia. Com o telefone colado ao ouvido, os ecos da traição pareciam reverberar ainda mais intensamente. Amor? É isso que você chama de amor? O que você fez não é amor, Joaquim. É egoísmo. Ela sabia que sua voz estava mais firme agora, como uma música que discordava de um tom antigo que nunca mais tocaria. Silêncio caiu novamente entre eles, e Zélia soube que tinha que ser firme. Aquela parte dela, aquela que sempre se entregou, começava a acordar. Uma forma de força que ela nunca tinha percebido que existia, e o peso do passado a ensinava a se defender. Zélia, por favor, me dê uma chance de corrigir isso. Essa foi uma fase. A fase acabou, Joaquim, ela interrompeu, já quase se despedindo. Você vai ter que encarar as consequências do que fez. A partir de hoje, meu coração é meu, e vou cuidar dele assim como você não fez. Desligar o telefone foi como libertar-se de um fardo. Zélia sentiu-se leve e determinada, mas também ainda confusa. A batalha não estava ganha, e ela sabia que o confronto real ainda estava por vir. Enquanto olhava para o celular, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Não posso deixar que ele pense que tudo acabará assim. Pensou em criar um plano, algo que mostrasse a Joaquim que suas ações têm consequências sérias. Mas o que exatamente ela deveria fazer? O que poderia reverter essa situação? Zélia precisava pensar rápido. O desejo de vingança pulsava em suas veias, mas, ao mesmo tempo, havia uma defesa nela que era maior. Ela respirou fundo e decidiu que precisava de alguém para ajudá-la a executar seu plano. Era hora de se cercar de aliados, e Ângela poderia ser a resposta certa. Com passos firmes, Zélia levantou-se da mesa. Seu coração pulsava de maneira frenética, mas agora não era mais apenas pela dor, havia um novo propósito. Que ela não sabia era que essa escolha levaria a um caminho cheio de consequências inesperadas, uma verdadeira virada em sua história. O plano dela começava a se formar, mas a dúvida ainda pairava no ar. Será que garra e determinação seriam suficientes para o que estava por vir? Zélia saiu de casa com um misto de nervosismo e determinação. O céu estava nublado, refletindo sua tempestade interna. Em seu peito, um turbilhão de emoções a fazia sentir que cada passo era ao mesmo tempo um passo para frente e um peso que carregava até a próxima esquina. Era hora de buscar Ângela, a amiga que sempre a apoiou, mas que agora, com toda a situação, poderia se surpreender com o que Zélia tinha em mente. Ao caminhar pela rua, Zélia revirava mentalmente cada conversa que tiveram ao longo dos anos. Sempre que havia um problema, Ângela estava lá, pronta para ouvir, para levantar a moral, mas nunca havia havido uma situação tão intensa. O calor da traição ainda queimava em suas lembranças, e a determinação de não ser mais uma vítima pulsava em suas veias. Quando chegou ao café onde costumava se encontrar com Ângela, o cheiro do café fresco e a espuma do leite formavam um pequeno conforto. Zélia se permitiu um instante para respirar fundo e se concentrar no que queria expressar. E se Ângela não a entendesse? E se ela achasse que Zélia estava exagerando? A insegurança surgia cruel e rápida. A campainha da porta soou, e Zélia virou-se na direção da entrada. Lá estava Ângela, traçando um sorriso largo. Mas a habitual alegria da amiga não podia disfarçar a preocupação em seus olhos. Oi, Zélia. Você está bem? Ângela falou enquanto se aproximava. Senti que você estava estranha nas últimas mensagens e não consegui parar de pensar em você. Oi, Ângela. Precisamos conversar sobre algo sério. A voz de Zélia soava firme, mas tremia no fundo. Sentaram-se em uma mesa ao canto, longe dos olhares curiosos. Zélia despejou seu coração, cada palavra carregada de dor e ressentimento. Contou sobre Joaquim, sobre a traição, sobre como se sentia desmoronando. A cada frase, Ângela ouvia atentamente, sua expressão se tornando cada vez mais comovida. Você não merece isso, Zélia, Ângela respondeu, a intensidade da emoção transparecendo em seu olhar. Ninguém deveria ser tratado dessa forma. Você é forte, mas é hora de usar essa força ao seu favor. Eu pensei em algo. A voz de Zélia se tornou mais baixa, quase um murmúrio. Quero que Joaquim sinta na pele o que eu senti. Preciso fazer algo que mostre a ele que não pode simplesmente se desculpar e esperar que tudo volte ao normal. Como assim? Ângela encarou, curiosa e intrigada. Zélia tinha um plano na cabeça, um desejo ardente de que suas ações fossem sentidas como uma resposta.
Quero fazer ele perceber o que é perder, do jeito que eu estou perdendo. Não quero apenas quebrar o coração dele, quero que ele entenda a traição em sua totalidade. Os olhos de Ângela brilharam com a intensidade da emoção. Isso é arriscado, Zélia. E se sair do controle? Se eu não fizer isso, ele vai pensar que toda a dor que me causou não teve consequências. Não quero ser a mulher que simplesmente perdoa e esquece. A determinação de Zélia ecoava na sala, como um eco em um vale profundo. Então, o que você precisa de mim? Ângela perguntou, já se rendendo ao plano e embarcando na ideia. Preciso que você me ajude a elaborar um plano. Quero que Joaquim sinta a falta do que teve e perceba que o amor não é algo que se pode brincar. Palavras de Zélia eram como fogos de artifício, explodindo em desafios e promessas. Enquanto elas conversavam, um frio na barriga tomou conta de Zélia. E se isso realmente funcionasse? E se Joaquim revelasse um lado dela que nem mesmo ela conhecia? A excitação da possibilidade misturava-se com a ansiedade do desconhecido. No fundo, ela não queria ser apenas a mulher traída, queria ser a mulher empoderada que não se renderia. O vento soprava do lado de fora, como se passasse um aviso de que as mudanças estavam chegando. Zélia sentiu um arrepio e, ao ver Ângela acenando com a cabeça, ficou mais animada. Agora, o caminho dela estava se definindo, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde iria essa vingança? Estava preparada para os riscos? Com o coração batendo forte. Ela sabia que a jornada tinha apenas começado, mas a dúvida persistia. O que mais Joaquim tinha a perder? Zélia e Ângela ficaram por horas no café, detalhando o plano que Zélia tinha em mente. O burburinho ao redor dela servia como um pano de fundo, enquanto as duas mulheres discutiam estratégias para fazer Joaquim refletir sobre suas ações. Cada ideia que surgia parecia mais ousada do que a anterior, e a adrenalina de Zélia pulsava, fazendo seu coração disparar. Podemos fazer um evento qualquer. Algo que atrai a atenção dele, sugeriu Ângela, com um brilho nos olhos. Zélia assentiu, absorvendo a sugestão. E se eu organizar uma festa na minha casa? Chamar amigos em comum e convidá-lo. A ideia começou a se formar. Ele vai sentir falta do que teve quando ver que está fora do meu mundo. Ângela sorriu, animada com a estratégia. Sim. Você pode se divertir, parece bem disposta. E Joaquim não vai saber o que esperar. Conforme Zélia delineava os detalhes da festa, um novo sentimento a dominava. Aquela não era apenas uma vingança, era também uma forma de se reconectar com suas próprias emoções, redescobrir sua força e seu brilho. Depois de tantos meses sob a sombra da traição, ela começava a se perceber como alguém digna de amor e respeito, não apenas uma mulher que foi enganada. Enquanto conversavam, cada risada e plano elaborado se transformavam em um bálsamo. Zélia se lembrou de quantas vezes havia deixado suas próprias necessidades de lado em nome de um relacionamento que, no fim, só trouxe dor. Agora, naquela mesa, ela decidiu que não permitiria mais que isso acontecesse. Zélia, só tome cuidado, Ângela advertiu, colocando a mão sobre a de amiga. Pode ser que ele não reaja como você espera. O que acontecerá se ele não sentir nada? Aquela pergunta bateu fundo no coração de Zélia. E se tudo aquilo fosse em vão? E se Joaquim não percebesse o erro? Dava para sentir um frio na barriga, mas a vontade de seguir em frente era mais forte. Eu vou fazer ele sentir, Ângela. Preciso disso. Para mim. A conversa se desdobrou em risos e planos. Zélia decidiu que não só organizaria a festa, como também iria resgatar antigos hobbies, trazer amigos especiais de volta e mostrar a todos que a vida dela poderia ser cheia de alegria. Com ou sem Joaquim. Na manhã da festa, a confusão tomou conta de seus pensamentos. O clima estava leve, mas a expectativa a deixava inquieta. Zélia não conseguia parar de pensar em como Joaquim reagiria ao vê-la feliz e cercada por pessoas que a amavam. Ele a procuraria, a desejaria de volta ou ficaria apenas observando de longe. A casa estava cheia de risos e música, a decoração trazia um ar vibrante, e Zélia estava radiante. Cada pessoa que entrava trazia um abraço caloroso, e a energia positiva contagiava o ambiente. Mas as horas passavam e os olhos dela sempre se voltavam para a porta, na esperança de ver Joaquim chegar. Quando finalmente ele apareceu, o tempo parecia parar. Joaquim estava sozinho, e ao avistar Zélia no centro da sala, seu olhar instantaneamente se transformou. Ela podia ver uma mistura de surpresa e até um leve remorso no rosto dele. Era a confirmação exata do que havia planejado. Ele ainda se importava. Zélia sorriu, sentindo um misto de poder e vulnerabilidade. Uma sensação nova brotou dentro dela, como flores que se abrem após um longo inverno.
Mas a questão que agora martelava em sua mente era: como Joaquim reagiria diante do que ela estava prestes a se tornar? Enquanto a festa continuava, Zélia se aproximou dele, o coração a 1000 por hora. A tensão pairava no ar e a sensação de que o momento decisivo estava se aproximando fez seu coração pulsar mais forte. Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo entre eles mais uma vez. A tudo isso, na mente dela, ressoava uma única pergunta: e se, na busca pela vingança, eu encontrasse uma nova versão de mim mesma? Zélia respirou fundo, forçando seu corpo a se mover em direção a Joaquim. As risadas e músicas ao redor pareciam se distanciar, criando um espaço somente entre eles. O olhar dele a penetrava e, por um momento, a insegurança deu lugar a uma certeza intensa. Ela estava pronta. Noite incrível, não acha? Zélia começou, seu tom vibrante contrastando com a expectativa tensa que pairava no ar. Ela queria ser leve, mas sabia que as palavras que viriam filtrariam tudo o que ele precisava ouvir. Sim, maravilhosa. Você realmente se superou, ele respondeu, um sorriso nervoso brotando em seus lábios. Zélia viu um flutuar de sentimentos no olhar dele, admiração e talvez um toque de remorso. Mas algo mais estava na mistura, uma sombra de dúvida. Obrigada! O entusiasmo dela não era apenas por ele estar ali, mas por ela mesma ter escolhido se pôr em primeiro lugar pela primeira vez. Você se lembrou de como nos divertíamos? As risadas, as aventuras, tudo parecia tão simples, não? Sim, eu lembro, Joaquim disse lentamente, como se cada palavra fosse uma lembrança pungente. Zélia percebeu que a energia entre eles mudava a cada momento. Ela poderia deixar que ele falasse mais sobre suas memórias ou tomar as rédeas da conversa para si. Às vezes, na vida, a gente perde o foco, não é? Zélia disse, olhando nos olhos dele com intensidade. A música ao fundo mudou para uma balada suave, quase como uma trilha sonora para aquela conexão que começava a se formar. A gente acredita que tem tudo sob controle, mas tudo pode desmoronar de repente. A frase ressoou em Joaquim, que pareciam ponderar a profundidade daquelas palavras. Zélia continuou, suas palavras surgindo como flechas precisas, cada uma atingindo o alvo da dor que um dia ele provocou. Eu me perdi um pouco após tudo o que aconteceu. Mas agora, estou descobrindo quem eu sou novamente. E sabe, Joaquim? O mais surpreendente é que a alegria e o amor pela vida ainda estão aqui, esperando por mim. Ele a observava, a expressão dele mudando sutilmente, como se a cada palavra descortinasse uma camada de arrependimento. Zélia, eu sinto muito pelo que fiz. Você merece tanto mais do que eu consegui oferecer. Havia sinceridade na voz dele, mas Zélia já não sabia se isso era suficiente. Eu não estou aqui para que você me diga isso, Joaquim. Estou aqui porque cheguei a um ponto em que não preciso mais de você para ser feliz. As palavras pareciam se afirmar no ar, como uma promessa feita a si mesma. Enquanto o olhar dele se iluminava em um misto de culpa e esperança, Zélia percebeu que a festa não era apenas sobre reconquistar o antigo amor, era uma celebração da sua evolução. Ser feliz não depende de você, mas aceito que você faz parte da minha história, ela continuou, com uma leveza que surpreendeu até a ela mesma. Estou aqui, cercada de amigos que me apoiam. E isso, para mim, é suficiente. A sinceridade era um bálsamo, um alívio, e, ao mesmo tempo, um impulso que impulsionava ainda mais. Joaquim levou um tempo para responder. Parecia buscar as palavras certas, mas antes que pudesse falar, Zélia sentiu uma mão em seu ombro. Era Ângela, sua melhor amiga, trazendo consigo uma nova energia. A festa não pode parar. Vamos dançar? Ângela exclamou, com um brilho nos olhos. Zélia olhou de volta para Joaquim, e um novo impulso de vida correu por suas veias. Ela não sabia como a conversa terminaria ou se havia espaço para um recomeço entre eles. Mas a certeza de que estava em um lugar de empoderamento fez seu coração acelerar. Enquanto se afastava para dançar, uma parte de si ainda se questionava sobre o que Joaquim escolheria fazer agora que a máscara de conforto havia caído. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente? Com o ritmo pulsando ao seu redor, Zélia se perguntou: estarei preparada para a verdade que Joaquim ainda tem a revelar? A música preenchia o ar com acordes vibrantes enquanto Zélia dançava, cercada por amigos que celebravam sua nova fase. Ela se sentia poderosa, como se cada passo fosse um manifesto de sua liberdade. No entanto, Joaquim ainda estava ali, no fundo da sala, observando. A tensão entre eles era palpável, mas para Zélia, era também uma oportunidade. Ela decidiu que não deixaria que a dor do passado moldasse seu futuro. Os risos e a energia contagiante misturavam-se com a pulsação de sua própria determinação. Ela girou,
dançando não apenas para os outros, mas para si mesma. Cada movimento a libertava um pouco mais do peso da traição que carregou por tanto tempo. Após algumas músicas, Zélia, sentindo a adrenalina bombear, decidiu que era hora de confrontar Joaquim novamente. Ela se aproximou dele enquanto ele ainda se apoiava na parede, olhando-a com uma mistura de admiração e arrependimento. Oi, Joaquim, ela começou, tentando manter a voz leve, apesar do tumulto dentro dela. Oi, Zélia, ele respondeu, já um pouco mais relaxado, mas os olhos carregavam nostalgia. Zélia sorriu e ergueu a mão. Eu quero que você saiba que estou feliz de verdade. E que eu não estou aqui esperando você me pedir desculpas novamente. Eu estou vivendo. O olhar dele se fixou nela, e ele pareceu finalmente perceber a transformação que estava ocorrendo. Você está incrível, disse Joaquim, uma sinceridade na voz que era inegável. E eu sinto muito por ter te machucado. Sinto muito por tudo que fiz. Eu sei, Zélia respondeu, sentindo um nó se desfazer dentro do peito. Mas já não sou mais a mulher que aceitava promessas vazias. Aprendi a me colocar em primeiro lugar. E não posso mais me deixar levar pelo que você quer ou espera. Ele a fitou, parecendo digerir cada uma de suas palavras. A vulnerabilidade estampava seu rosto, uma mistura de dor e admiração. Então, o que fazemos agora? Joaquim perguntou, o tom dele quase um sussurro, como se estivesse com medo da resposta. Agora eu sigo em frente, disse Zélia, com firmeza. E, por mais doloroso que seja, você também precisa entender que já não faço parte da sua história da mesma forma que antes. É hora de você sentir as consequências. Você vai ter que lutar por mim, por nosso amor, ou então, talvez a verdadeira despedida comece agora. Havia força nas palavras dela, e Zélia percebeu que estava verdadeiramente pronta para qualquer resultado. Ela não precisava dele para se sentir completa, e a certeza disso era libertadora. Joaquim levou um momento para responder. Estava claro que ele estava diante de um novo desafio, um que nunca havia precisado enfrentar antes. Eu não quero perder você, Zélia. Não posso nem imaginar a vida sem você. Então comece a agir. Mostre-me, não só com palavras, que você está disposto a mudar. Se não, essa é a nossa última dança, ela disse, um peso de verdade ressoando em cada sílaba. O olhar dele estava profundamente perdido e Zélia soube que cada hesitação era uma resposta. No fundo, os sentimentos de Joaquim seriam cruciais para o futuro deles, mas agora era hora de Zélia seguir em frente, não importando o que acontecesse. Assim que a música atingiu seu clímax, Zélia se afastou de Joaquim, sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. A dança não era apenas uma forma de se libertar, mas um primeiro passo firme em direção ao que ela queria. A festa continuou a pulsar ao redor dela, mas dentro de Zélia, uma nova vida estava começando. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas o que importava era que estava pronta para qualquer desafio. Com seus amigos ao seu lado e o coração leve, Zélia percebeu que finalmente abraçava a mulher que sempre foi forte, independente e cheia de amor para dar. E assim, ao deixar Joaquim para trás, ela seguiu em frente, deixando a porta do passado entreaberta, mas agora com a certeza de que o futuro poderia ser ainda melhor. Decisões eram necessárias, e Zélia estava pronta para todas. Mas agora, uma coisa é certa, você quer ver a próxima história? Emocionante? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.